Donas de casa também pensam. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a participação dos militares no processo. É isso, Vini? E foi aí, Paulo, que o presidente Jair Bolsonaro também começou a falar sobre o processo eleitoral, defendendo, inclusive, a participação das Forças Armadas nesse processo. Segundo Bolsonaro, o que ele sugeriu foi o seguinte: ele quer que os militares ali façam a contagem de votos na eleição. Vamos ver. Entendeu, Paulo Matias? Então, entendi, é uma ramificação à direita. Enquanto os votos estão indo lá para a salinha secreta do TSE, vai para outra salinha secreta dos militares. Será que vai dar diferença de votos? O que você acha, Guga? Se eu estou candidata a alguma coisa, defendendo a minha classe, a classe das donas de casas, qual que é a mais bonita? Qual que tem as técnicas mais avançadas para organização e administração do lar? É óbvio que eu não sou burra e eu quero participar das contagens de voto. Se eu não posso, então eu coloco pessoas que eu confio. Porque se do outro lado tem milhares de pessoas fazendo parte dessa fiscalização e é contra a minha posição, nada mais justo do que os que concordam comigo participarem também. Se você não concorda, você tem alguma tramóia escondida, não é? É óbvio, qualquer criança... Mas não se esqueçam que o chefe das Forças Armadas sou eu. Ou seja, além de concorrer, ele se diz chefe daquele que vai fiscalizar a eleição, que são as Forças Armadas. Então ele não é só um concorrente, ele quer ser o fiscalizador da eleição que ele vai... Vamos lá. Ok. Todo presidente é chefe das Forças Armadas? De acordo com o Planalto, art. 8 graus, o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, é da responsabilidade do Presidente da República, que o determinará aos respectivos ministros militares. O que muda no processo eleitoral com os militares? Não muda nada. Muda que vai haver mais fiscalização, mais transparência, mais auferição dos votos. O que o Bolsonaro está sugerindo é uma coisa muito simples. Mais fiscais. O que não dá para fazer é um voto sem impressão, sem aferição, um voto eminentemente eletrônico, que pode haver ou não possibilidade de fraude, mas que não é auditável, um voto que pode ser adulterado desde o software das urnas até o cômputo de cada sessão eleitoral, até a sala fechada em 4 paredes, entre a meia dúzia de fiscais. A gente sabe que nem todos, a maioria, aliás, dos partidos não fiscalizam as eleições. O que Bolsonaro está sugerindo é absolutamente simples, simplório, mais fiscalização, sobretudo mais fiscalização à direita, sim, ao centro, porque na esquerda está o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que tem processado o presidente por fazer contestações justas ao processo eleitoral, em que o próprio presidente descobriu que havia um hacker dentro do computador geral do TSE e que ficou lá navegando durante 6 meses. É simples. Se a gente não pode ter um voto impresso que facilite a auditagem das eleições, como existe em todo o mundo civilizado, é engraçado, né? Só no Brasil, Butão e Bangladesh que tem voto eletrônico sem auditagem, sem voto impresso. O mundo inteiro está errado e só o Brasil está certo. Aí quando você contesta, você contesta o sistema eleitoral eminentemente eletrônico do Brasil, você está atacando a democracia, sendo que a democracia pressupõe, mais uma vez, o princípio da desconfiança. Aí o Barroso pode desconfiar dos militares, porque, eventualmente, os militares não estão alinhados completamente ao TSE. Sim, os militares estão alinhados com o princípio de ética, de justiça, de lealdade e de objetividade em defesa da nação, não do TSE. O TSE que se transformou, mais uma vez eu repito, num puxadinho do STF, no STF que persegue o presidente, que persegue aliados do presidente, que processa o presidente por críticas e desconfianças justas ao sistema eleitoral. O que Bolsonaro quer é simples, mais fiscalização. Se o TSE se negar, as sombras, as desconfianças pairarão e já pairam sobre o próprio Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Zoe, explica pra gente como é que seria essa fiscalização.
É bom relembrar aí, refrescar a mente do brasileiro, que na época que o voto impresso auditável estava sendo discutido, votado na Câmara, alguns ministros atravessaram a avenida e foram lá pessoalmente falar com os deputados, influenciar no voto dos deputados. Mais uma vez, a gente teve a interferência do Supremo Tribunal Federal na votação a respeito desse assunto. Então, é bom lembrar, colocar os pingos nos is. Agora, como é que vai funcionar, né, essa fiscalização, Paulo? É o seguinte, atualmente, os votos, quando encerram aí o horário da votação, esses votos são enviados para um computador numa sala cofre, numa sala secreta, onde pouquíssimos técnicos, pouquíssimas pessoas têm acesso. O que o presidente Bolsonaro quer fazer agora? Que da mesma forma que são enviados esses votos para esse computador, com essas poucas pessoas conferindo os votos, mandem para os militares para eles fazerem essa conferência também, conferirem aí os votos e verem se batem. Uma coisa que eu acho incrível, já que a gente não conseguiu tirar aí o voto impresso auditável do papel, não conseguimos que passasse aí no Congresso Nacional, tem que arranjar alguma forma da gente garantir a transparência, a maior transparência nesse processo eleitoral, principalmente esse ano. E o Exército tem uma equipe em tecnologia da informação muito boa, muito preparada. Então, é mais uma forma aí da gente garantir uma eleição limpa numa democracia que é onde a gente vive. Vini, respondendo a Paulinha. Paulinha, não dá para confiar exclusivamente em 33 partidos, que por partido são partidários e parciais, que vão fiscalizar. É claro que tem partidos que têm estruturas maiores que outros, que têm estruturas, inclusive, para mandar mais gente fiscalizar. Então, teria uma coisa equânime. E os partidos, a maioria deles, está muito mais interessado em vencer eleições do que propriamente fiscalizar eleições. Todo esse imbróglio poderia ter sido dirimido pelo voto impresso auditável se houvesse uma contagem pública de votos. Isso foi o que Bolsonaro promoveu e que foi derrubado, sabe-se lá Deus por quê, porque era um regime da mesma forma que existe no mundo inteiro. A questão do Exército é muito simples. Você vai fazer um tipo de aferição da votagem final de maneira paralela. Quando o Bolsonaro diz, eu sou o comandante em chefe das Forças Armadas, Paulinha, isso não é uma força de expressão, isso é um fato. Eu sei, isso não ele quer dizer, mesmo. mas isso não quer dizer que ele vai comandar todas as ações dos militares. Ele é o general máximo pela ordem constitucional que lhe confere e outorga este título. Isso não quer dizer que ele vai interferir no militar. Essa desconfiança sua, deixa eu completar. Não falei que é uma desconfiança minha, eu falei que é uma mensagem. Essa mensagem subliminar que você interpreta do Bolsonaro como sendo uma tentativa de interferência, desemboca na mesma desconfiança do Barroso, que fala que o Bolsonaro está instruindo militares a agirem de acordo com a sua convicção como presidente. Isso sim é uma desconfiança, e uma desconfiança séria de uma instituição respeitável como as Forças Armadas do Brasil. Agora, a minha desconfiança em relação ao TSE, ela tem fundamento. Qual? O Barroso e o Alexandre de Moraes têm lançado o tempo todo ataques ao presidente da República, têm prendido pessoas ligadas ao bolsonarismo. O TSE tem processado o presidente por estabelecer uma desconfiança legítima do processo eleitoral, tem mandado o presidente ficar quieto sob pena de impugnar a sua candidatura, tem desconfiado das Forças Armadas, ou seja, se o TSE ficar sozinho, aí o Paulo tem razão, se o TSE ficar sozinho e houver uma votação apertada, vai ter uma crise institucional muito forte, porque, infelizmente, o TSE se transformou num partido político. Se transformou num partido político. Como brasileiro, eu tô pouco me importando para Bolsonaro e Lula. Eu só não você vai votar no Bolsonaro contra o Lula, pouco me importando com eles. Mas o meu problema é garantir a democracia no Brasil e a estabilidade da nossa população. Você. Não, que se eles, quem deve não teme. Então, para o TSE deveria ser bom eles aceitarem essa fiscalização também dos militares, porque é o seguinte, se o Lula ganhar, né, por um azar, que espero que não aconteça, ganhar essa eleição, o Bolsonaro não vai ter como falar, foi fraudado, vai evitar uma guerra civil, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos, que o Guga fica enchendo a boca para falar que os bolsonaristas vão começar a atacar e vai virar um caos o país. Não, se os militares conferirem junto ao TSE, vai evitar muito conflito. E o TSE não é isso que